Imagine que você acabou de receber o diagnóstico que você tem um transtorno mental, e não qualquer transtorno mental, mas sim um transtorno bipolar, que é aquele transtorno onde você vai andar entre dois polos de humor, tendo em vista que o transtorno bipolar ele é um transtorno de humor. Então ele faz com que você tenha períodos de depressão e períodos de hipomania. Esses períodos de hipomania não são aquele momento assim de você sair pelado pela rua, correndo, mas algo talvez um pouco mais contido, mas ainda problemático, como ter uma vida sexual desregrada, gastar impulsivamente, ou até mesmo ir naquela festa da firma e acabar subindo na mesa, dançando por tudo. E a depressão é aquele baixo, mas aquele baixo um pouquinho mais baixo do que o normal. O transtorno bipolar ele vai trabalhar nesses dois extremos, e é isso que vai acontecer com o nosso autor, Emmanuel Carrere, de Yoga. E por que eu trouxe esse livro aqui, né? Eu terminei ele recentemente, esse vídeo não é uma resenha do livro, mas eu gostei muito de como que o autor traz essa reflexão de como que a gente lida quando a gente recebe um diagnóstico de um transtorno. Eu acho que aqui a gente pode fazer talvez uma extrapolação, né, para alguns tipos de diagnóstico que a gente pode receber ao longo da vida. Eu imagino principalmente aqueles diagnósticos que mudam a nossa vida de uma forma ou de outra, como um diabetes, que você vai ter uma doença crônica, né, ao longo de toda a vida e que você precisa ter alguns tipos de cuidados e não importa o que você faça, aquela condição ela será carregada contigo. A gente pode pensar também em coisas como transtornos de neurodesenvolvimento, que é o meu caso, que eu sou autista. Então não tem nada que eu possa fazer, nenhum remédio, nenhum tratamento que vai me curar do autismo, porque não é algo que tem cura, e sim algo que é manejável. É a mesma coisa que acontece em transtornos de humores, e aqui o Emmanuel Carrere ele vai falar da sua experiência de ter recebido um diagnóstico, e eu acho isso muito curioso porque eu me identifico em diversos níveis, porque quando eu recebi o meu diagnóstico tardio de autismo, eu passei por um luto ferrenho, bem pesado mesmo. E é algo que ele até fala aqui, sabe, que a gente pensa, né, quando isso acontece, que é algo que acontece com o outro e não com a gente. Ou que é uma moda, e é totalmente natural a gente pensar sobre isso, então eu acho que, a não ser que você seja uma pessoa que já passou por esse tipo de processo de diagnóstico e recebeu um diagnóstico que não era exatamente aquilo que você queria ouvir, eu acho que fica difícil você talvez pensar sobre isso. E é algo que eu gostaria de trazer para essa conversa de hoje. Porque, em última instância, gente, nós gostamos de ter controle sobre a nossa vida, né? Um controle imaginário, porque a gente sabe que tem tantas coisas que estão fora do nosso controle, mas também a gente gosta de ter aquela sensação de que a gente pode interferir, que a gente não é uma marionete da nossa própria vida, e esse é um dos meus maiores medos, por sinal. Eu me senti que eu sou marionete da minha própria vida, que eu não estou no controle, e a gente tem essa doce ilusão do controle. Mas quando a gente recebe algum tipo de diagnóstico que vai fazer com que a gente não esteja no controle da situação, isso realmente mexe com a gente. Manuel Carrere vai falar aqui nesse livro que, além de tudo isso, ele sentiu que ele não podia mais confiar nele mesmo e que até as suas próprias obras que ele escreveu, ele sentia que ele ia usar elas como algo documental, não só como algo que ele escreveu e que fez parte da vida dele, mas sim tentar se observar como escritor e como o seu humor foi moldando suas obras a depender do momento que ele estava escrevendo. Ele fala que também, o que eu acho muito interessante, é que ele sabia que ele era feliz, e eu me identifico muito com esse sentimento também, porque a gente sabe quando as coisas estão bem, e a gente tem medo quando algo acontece e aquele fantasma de um adoecimento mental surge. Isso estou falando porque o Manuel Carrere ele teve alguns momentos de estabilidade que são naturais e normais de qualquer tipo de transtorno, seja mental, do neurodesenvolvimento. Tem momentos de estabilidade onde as coisas parecem que estão contribuindo para um cenário positivo, mas não é sempre o que acontece, e é o momento daí que a gente entra com uma medicação. Alguns transtornos, como o transtorno bipolar, a gente vai precisar usar a medicação aí a perder de vista, porque ele vai fazer a estabilização, para que a gente não vá nenhum para os dois polos do transtorno. Mas mesmo assim, faz com que a gente sinta que aquele dia
que é triste, talvez ele esteja um pouquinho triste demais. Isso já é suficiente para a gente ter receio daquela avalanche de sentimentos que vão surgir, que vão perpetuar a nossa vida, que vão fazer com que a gente sinta que não tem uma saída. Ele vai falar sobre isso em diversos momentos do livro também, onde ele sente que ele sabia que tinha algo bom que poderia acontecer com ele, mas que ele se esquecia. E são os momentos como esse, né, que ele tem a ideação de dar fim à sua própria vida. E não só nesses momentos, quando ele chega no fundo do poço, onde ele está hospitalizado, em uma clínica psiquiátrica, ele chega até mesmo a pedir a eutanásia. E esse é um livro muito curioso, porque ele teve um início de escrita não tentando falar sobre transtorno bipolar, porque ele foi diagnosticado ao longo do período de escrita do livro, que era para ser um livro sobre yoga. E eu acho que isso reflete muito a nossa vida, porque dificilmente a gente está com uma vida direcionada e preparada para receber um diagnóstico. Normalmente nós estamos vivendo a nossa própria vida, a nossa vida cotidiana, com as nossas rotinas, com a banalidade do dia a dia que é necessária para que as coisas andem, né? Para que as coisas fluam. E na verdade, não do nada, após uma série de acometimentos de adoecimento mental, a gente se depara então com um diagnóstico. E que bom ainda que a gente pode se deparar com um diagnóstico, porque tem uma série de pessoas que vão passar uma vida sem o diagnóstico. É o que acontece aqui com o Emmanuel Carrere em yoga. Ele vai receber o diagnóstico no alto dos seus 60 anos e ele sente que durante 60 anos talvez aquilo que ele viveu não tenha sido algo de verdade. E eu acho que essa é uma lente que muitas pessoas que passam por um processo de diagnóstico acabam tendo nas suas vidas. Aquilo que eu estava vivendo, era eu ou era o transtorno? Aquilo que eu estava vivendo era a minha essência ou era um diagnóstico que estava falando por mim? E aqui a gente pode entrar numa discussão que não existe fim. Não existe aquele momento em que você termina e o teu diagnóstico começa. A gente é uma unidade, então o diagnóstico faz parte da gente. Não que a gente tenha que se limitar, não que a gente tenha que se rotular por conta disso, mas é indissociável uma coisa da outra. Eu tenho dificuldade em dizer qual que é o meu comportamento por conta do autismo, porque eu sou autista, a minha integridade é uma integridade de autista. Então os meus comportamentos, eles são de uma pessoa autista, independente se eles são patológicos ou não. Então eu entendo que é super natural que as pessoas que passam por um processo de diagnóstico como esse tentem entender o que é ela e o que é o transtorno. Eu acho isso ao mesmo tempo de um sofrimento tamanho, porque é buscar um tipo de resposta que a gente nunca vai encontrar, sabe? Se eu posso dizer algo, né, nesse sentido, os esforços eles deveriam muito mais ser direcionados para o que eu faço com isso agora, o que isso representa de mim, o que isso diz de mim e o que eu passo a fazer com isso, né? De que forma eu vou dialogar com essa nova faceta minha, né? E que não é nova, ela só estava escondida, ela só estava maquiada com diversos comportamentos que a gente considera que são adaptativos, né? Então, que é uma coisa comum, né? Por que a gente fala que, tá tendo uma onda de diagnóstico de autismo, uma onda de diagnóstico de TH? Primeiro, porque a gente não tinha as tecnologias necessárias para fazer esses diagnósticos. Segundo, que as pessoas estão mais informadas, então que elas vão atrás. E que muitas vezes a gente passa uma vida inteira, e nisso eu me enquadro novamente aqui, falando de que a gente vai desenvolvendo formas de lidar com isso. Então eu sou uma pessoa que talvez não pareça para vocês, mas eu sou extremamente introspectiva. Mas durante toda a minha vida profissional eu precisei ser uma pessoa mais expansiva, conversar com as pessoas. Foi assim que eu conheci meu marido, eu conheci ele no trabalho, e eu tendo que me expor, conversar, dar suporte, porque eu trabalhava na área de RH, então eu precisava atender aquele gestor que estava com problemas no seu time, então eu precisava criar rapport, fazer toda aquela conexão. Ou até mesmo nos pacientes que eu atendi em clínica, então como que eu fazia com que eles confiassem em mim, e tudo isso precisava passar por uma via de comunicação que não era então para mim tão natural, mas uma competência que eu precisei desenvolver ao longo dos anos. E para quem olha, nossa, ela não parece autista, nossa, ele não parece bipolar, ele parece tão estável. Às vezes quando ele toma uma cervejinha ou um vinho, ele fica um pouco exaltado, às vezes ele tá um pouquinho eufórico demais, um pouco animado demais com uma coisa que acontece,
ou às vezes ele tá só um pouquinho triste porque algo aconteceu, mas logo logo vai passar, e você vê uma pessoa daí passando anos e anos da sua vida, entrando e saindo de processos de depressão ou de hipomania. E não, essa pessoa até então parecia normal, sendo que ela poderia provavelmente ter algum tipo de acalento do seu processo, através de uma medicação, através de uma psicoterapia. E talvez uma das coisas que tenha salvado Manuel Carrere de momentos de depressão ainda mais profundos tenha sido a própria yoga que ele menciona aqui. E eu quero dizer também que uma das coisas que eu aprendi com esse livro é que na página 20 ele fala o seguinte: sei que essas lembranças só interessam a mim. É preciso aguentar os autores contando esse tipo de coisa, decidindo não cortá-las quando as releem, como seria razoável, porque elas são preciosas para eles e é também para conservá-las que as pessoas escrevem. Eu tenho uma grande dificuldade de ler autobiografias, autorrelatos, porque eu sinto que realmente os autores eles acabam colocando muitas coisas que não são importantes para nós como leitores e que é muito mais importante para ele, que quando a gente está falando sobre a nossa própria vida, é difícil a gente pensar sobre aquilo o que de fato importa. Eu considero que o que de fato importa só faz sentido em retrospectiva, quando você olha para trás, mas é difícil você perceber isso quando as coisas estão de fato acontecendo. E até mesmo quando a gente olha para trás, né, quando a gente vai contar algum caos da nossa vida, a gente fala para as pessoas, tá com tempo, porque a gente não consegue dissociar daquilo que importa pra gente do que importa pro outro. E é isso exatamente que eu sinto com autobiografias, mas eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista de que tem uma necessidade do autor de registrar esse autorrelato. E talvez a chave para mim seja eu tentar encontrar qual que é então a importância deste acontecimento para esse autor e sair um pouco dessa leitura mais egóica, que é a que eu considero que eu estava tendo até então, de colocar o autor como importante, a sua história como importante, não o que é importante daquilo que ele diz para mim. Acho que é uma chave que virou pra mim. E talvez uma outra coisa que a gente possa aprender com esse livro, que eu gostei muito de ler isso, ele vai fazer uma dissociação aqui entre tipos de saúde psíquica para Freud, que não é o que eu quero me ater, e também não é a minha linha de análise, não é a minha linha de interpretação psicológica das coisas, mas ele fala sobre que a infelicidade neurótica é aquela que nós mesmos produzimos de uma maneira terrivelmente repetitiva. E a infelicidade ordinária é aquela que a vida lhe reserva sob formas tão diversas quanto imprevisíveis. Então, a infelicidade neurótica é aquela que nós mesmos nos imputamos. Então, acho que fica uma grande reflexão aí pra gente do quanto que aquilo com o qual nós estamos sofrendo, a gente de fato precisa sofrer. Às vezes a gente assume problemas que são dos outros, às vezes a gente tá tentando lidar com problemas que os outros criaram e que os seus outros criaram. Deixa que eles lidem, deixa que eles cuidem. Mas é importante a gente entender da onde que vem a infelicidade que nós sofremos hoje. O quanto dela é necessária, como eventos que acontecem na vida, e o quanto a gente tá pesando um pouquinho a mão. E é aquele exemplo que eu já dei em outros vídeos aqui, do cachorro que tá preso, sentado em cima de um prego, latindo, chorando, e quando soltam ele, ele continua sentado, chorando em cima do prego, porque ele não sabe fazer nada de diferente. A gente precisa saber lidar com a nossa infelicidade também. E pra mim, então, a coisa mais forte de tudo isso, que eu acho que o diagnóstico, ele acaba roubando a tua vida de você mesmo, sabe? E eu acho isso tão complexo de pensar, porque é como se você olhasse para trás e pensasse, será que eu fui uma fraude até agora? Será que aquele dia que eu me apaixonei, eu só não estava numa crise de hipomania? Ou aquele dia que eu tava triste, que eu terminei um relacionamento, eu não tava entrando num período depressivo, e aquela pessoa com a qual eu terminei, que era tão legal, talvez ela não tivesse tanta culpa assim. Então eu acho que são reflexões que acabam acontecendo com pessoas que recebem diagnósticos de depressão, recebem diagnósticos de transtornos de humor e transtorno bipolar. Eu acho que isso faz parte, a psicoterapia entra daí, né, como a principal aliada em tudo isso, além da medicação, porque a gente fala então de uma depressão entre neurônios, né? Então a gente tem as sinapses acontecendo e essa depressão, né? Esse é como se tivesse um gap, um pequeno milímetro, alguma partícula muito pequena
que não conecta um lugar com o outro e realmente tem uma depressão. E essa depressão, ela pode ser uma depressão sintomática, como a gente sente, ou a gente pode sentir uma hipomania. Dificilmente essa conexão eletromagnética ela vai ser numa linha reta, ela vai variar. Nessa variação a gente vai ter a variação de humor e por isso que a gente precisa de uma medicação para fazer a correta conexão entre esses neurônios, entre essas sinapses que a gente tem. Eu acho que além de tudo isso, as pessoas que são ditas como normais, eu queria fazer um vídeo só falando sobre a normalidade na nossa sociedade e como isso impacta a gente, mas não é o foco aqui agora. Mas as pessoas ditas normais que não carregam consigo algum tipo de diagnóstico, é muito importante que essas pessoas tentem se colocar no lugar uma das outras e que não seja aquela pessoa que quando algum amigo chega e fala, nossa, acabei de receber um diagnóstico de depressão, de ansiedade, de transtorno bipolar, de autismo, de TDAH, e você seja a pessoa que olha, nossa, mas isso daqui tá virando moda, né? E o quanto que isso acaba sendo reducionista no processo que a pessoa está passando agora. Então sejamos empáticos, pelo amor de Deus. Falando sobre o livro especificamente, eu acho que é um livro que não vai funcionar para todo mundo. Ele é dividido em alguns capítulos. Eu confesso que dos 5 capítulos pelos quais ele é dividido, 2 são os mais importantes para mim, sendo História da Minha Loucura, por motivos óbvios, e Continua a Não Morrer. Óbvio que todo livro ele é interessante, o Manuel Carrera ele é uma personalidade interessante, ele tenta ser muito transparente, mesmo em situações em que isso não vai ser favorável para ele, a gente começa a ver ele como um cara egocêntrico, neurótico, então as coisas que ele fala nem sempre vão ser positivas a seu próprio respeito, mas ele busca tentar ser transparente, então eu quero continuar na leitura de outros livros, mas essas foram algumas das reflexões que Yoga da Manuel Carrera suscitou em mim. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Agradeço como sempre os membros do canal que fazem diferença no meu dia a dia e eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.